Então vamos lá, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema um pouco mais espinhoso, que são os riscos financeiros do casamento. Eu vou fazer em duas partes aqui, porque são riscos diferentes para homens e para mulheres. Ou não, são riscos diferentes, são riscos diferentes sim, e a gente vai tentar abordar esses dois aspectos aqui e o que pega mais na hora que a gente faz uma análise aqui dos problemas que eu vi os meus clientes terem. Como a gente tem uma plataforma com dezenas de milhares de usuários aqui, na verdade quase centenas de milhares de usuários, a gente tem um histórico já de problemas mais comuns que a gente enfrenta aqui no suporte normalmente, né? Quando acontece um divórcio ou quando um casal tem algum tipo de problema, a gente acaba pegando essa lista de dados ali e eu compilei essas informações que a gente tem aqui para trazer um vídeo que pode te ajudar ou a se proteger desse tipo de problema ou até antever isso antes de se casar e tomar as decisões mais acertadas baseado na sua vida. Cada um sabe, né? O que deve fazer aqui. É claro que o casamento é muito mais do que um problema financeiro, ele tem outras vantagens e outras características individuais, mas aqui eu vou tentar ater somente aos fatos objetivos e financeiros aqui. Para os homens, o que mais costuma dar problema aqui é o regime escolhido na comunhão de bens. A gente reparou que vários homens chegaram a herdar dívidas ali do casamento, né? Dependendo do regime aí de casamento, você acaba tendo uma dívida que você é responsável solidário. Então, se o seu cônjuge financia um carro no nome dele ali, mas vocês são casados em comunhão universal de bens, o credor pode cobrar a dívida dos dois. Outra coisa que acontece muito é que quando o divórcio vem por parte da mulher, muitas vezes os homens demoram muito tempo para ir lá e oficializar essa dissolução da união. E acaba que essa mulher muitas vezes se casa com outro homem, etc. E aí ficou ali com esse bem que estava financiado no nome de um deles, deixa de pagar, e aí vira um problema, porque o banco quer apreender o bem, mas o cara nem sabe muitas vezes onde está o carro mais. Então essa ideia de herdar as dívidas um do outro tem afetado mais homens que são mais desorganizados com essa questão aqui. A maior parte de quem chamou a gente por esse tipo de tema são homens, não quer dizer que aconteça somente com homens, né? Mas aconteceu com mais frequência dos homens acabarem responsáveis e solidários por esse tipo de dívida. Segundo ponto é que o divórcio custa caro e, no geral, são os homens que pagam. Não sei porquê, mas é uma convenção social aqui, né? Então, advogado, partilha de bens, pensão, guarda dos filhos, acaba incidindo muito mais vezes sobre os homens ali do que sobre as mulheres. E esse divórcio aqui acaba custando uma boa fatia do seu patrimônio. O que a gente fez o cálculo aqui é que, em média, né, o homem gasta até 8 a 10% do patrimônio, no mínimo, tá? Quando ele vai se divorciar ali com o divórcio. Mesmo considerando a partilha, da parte do homem vai sair um pouco a mais. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um patrimônio de 1 milhão. Vamos supor que fosse dividir ao meio, né? 500 mil, o homem vai acabar ali perdendo mais 100 mil ainda, lidando com os temas aqui, né, do divórcio e normalmente também vai ser o responsável por pagar a pensão. Isso foi o que a gente viu na maioria esmagadora dos casos. Eu não estou dizendo que não existam exceções aqui, mas vale a pena você pensar nesse tipo de coisa, né? Se você tá num relacionamento ruim, saiba que você precisa se preparar um pouco mais se você for homem na hora desse divórcio ali, porque você vai ter um custo um pouco maior. Acho que o juiz tem um entendimento também, né? De que normalmente as mulheres são mais frágeis dentro do relacionamento ali, porque muitas vezes é quem cuida da família e tal. Então tem uma série de características aqui que faz com que isso aconteça. Terceira coisa que afeta muito os homens aqui num casamento mesmo, não é do divórcio nesse caso, são os estilos de vida diferentes e os consumos, né? Muitas vezes os homens se casam ali sem conversar sobre dinheiro. Muitos homens hoje gostam de fingir ali que tem mais dinheiro do que tem realmente, acabam entrando dentro de uma ideia de que eu vou passar essa mulher para trás, vou levar num bar ali mentindo que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, e aí eles se casam, e aí ele tem ali uma mulher então que vive num mundo que não é o dele. Por quê? Porque ele criou uma ilusão para ela, e aí ele começa a gastar muito mais dinheiro do que tem, muitas vezes inclusive sequestrando o dinheiro dos investimentos, etc, para manter uma imagem de que é um homem mais abastado, de que é um homem mais rico e tal. Isso aqui acontece demais com os homens aí. A gente tem diversos dados mostrando que alguns homens, quando eles entram num relacionamento, eles começam a gastar muito mais dinheiro do que eles gastavam quando solteiros ali, e não com coisas de casa, etc. Muito mais com saída, com sustentar um estilo de vida diferente. E muitas vezes também, quando tem uma conta conjunta, essa falta de comunicação sobre dinheiro do casal acaba fazendo com que as mulheres comprem mais coisas ali na conta do cara e tal, e ele vai pagando e vira um problema. Esse é um ponto também muito sério. O quarto risco muito comum aqui são os riscos tributários e sucessórios. A gente tem visto cada vez mais homens aqui que entram em relacionamento com mulheres que já tinham um filho, daí agora você tem a tal da pensão socioafetiva. Então, é uma coisa que era muito mais rara e que agora tem acontecido com cada vez mais frequência, né? E isso gera diversos problemas aqui, porque muitas vezes a pessoa não tem a compreensão de que ela está assumindo esse relacionamento e que vai ter esse vínculo ali depois de alguns anos. Então, um ponto que precisa ficar conversado, né? E que as pessoas cada vez mais vão ter
ter que estabelecer esses combinados, às vezes até fazendo um contrato pré-nupcial e etc., é com relação a esse tipo de problema. E outro com as relações ali também não reconhecidas, né? Então, muitas vezes o cara tinha uma namorada, começou a dormir na casa dele 2, 3 vezes por semana, daqui a pouco tá ali dividindo metade da semana, ele não sabe, mas ele tá dentro de um processo de união estável. Daí porque ele não foi lá no cartório reconhecer aquela união estável, que ele pensa que seria um compromisso, ele acaba sendo colocado numa união estável com comunhão de bens. Então, se você tem uma namorada que dorme na sua casa mais vezes, você tá num relacionamento mais estável de muito tempo, com a intenção de constituir família, o que a justiça entende, ou seja, você já comentou sobre a ideia de ter filhos, já comentou sobre a ideia de casar, esse relacionamento é considerado uma união estável. E daí o importante é que você vá até um cartório e você reconheça essa união estável, porque daí você pode colocar com separação de bens, se for a sua ideia. Se você ainda não está pronto para se casar, você reconhece o relacionamento, mas com uma união estável de separação de bens, é um processo bem barato, você pode fazer pela internet, não precisa nem ir até o lugar, então você consegue fazer isso. E você se livra desses riscos ali, tanto da tributário, sucessório, essa cadeia de mistura de bens ou não. Esse é um ponto que eu acho que vale muito a pena a gente reforçar quando a gente fala de homens aqui, porque, desculpa as meninas, mas são os caras que têm arrumado mais problema com isso aqui. Dificilmente você vê um homem processar uma mulher para reconhecimento de união estável, agora o contrário acontece com mais frequência. É óbvio, dada a nossa sociedade, né, que é mais machista e tal, mas tudo isso aqui acaba que afeta o homem mais do que afeta as mulheres ali. Próximo item aqui, acho que esse é o maior delírio que eu tenho visto ultimamente, mas eu tenho visto com muita frequência também, é a mistura das empresas e do patrimônio profissional com os relacionamentos. Então o que acontece? O cara tá começando ali um negócio, uma hamburgueria, alguma coisa, daí ele tem a brilhantíssima ideia, que não só é perigosa, como também cria um monte de problema, de colocar a namorada pra atuar dentro desse negócio ali. Ou os caras são, 3 caras são sócios do negócio, colocar as 3 namoradas pra atuar dentro, ou as esposas pra atuar dentro do negócio. Para começo de conversa, isso já é nocivo, né? A fonte de renda do relacionamento inteiro, né, de todas as pessoas envolvidas, se tornam a mesma empresa. Então, se alguma coisa der errado com essa empresa, afetou todo mundo. Em segundo lugar, você coloca o negócio inteiro num risco de processo judicial, em caso de término de relacionamento, a pessoa pode reconhecer que ela era sócia, fundadora, sócio oculto, vira um monte de processo. Isso aqui a gente tem acompanhado cada vez mais. Então, assim, o que a gente percebe aqui, independente da quantidade de dinheiro que você tem, não, eu sou pobre, etc. Cara, o melhor cenário de todos, escolhe bem o regime de casamento ali, se for casar, escolhe bem o regime de união estável se não for, tem uma reserva financeira individual, os dois devem fazer isso, né? A gente vai falar sobre os problemas das mulheres nos relacionamentos agorinha. Faça um planejamento patrimonial, uma holding, um testamento, um seguro de vida se você tem um pouco mais de dinheiro. Invista num diálogo financeiro, fale sobre dinheiro e não envolva, pelo amor de Deus, né, o seu cônjuge aqui dentro do seu trabalho sem se proteger desses problemas. A gente não pode trabalhar junto? Pode, coisa mais normal do mundo, né? Trabalhar no mesmo lugar, ter um negócio junto, só que separa muito bem o que é cada coisa ali dentro, para que num eventual problema, eu não tô dizendo que vocês vão ter, mas hoje a gente não pode acreditar nisso, porque mais de 70% dos relacionamentos estão fadados a isso, né? Se prepare para esse problema. Acho que no começo, quando a gente tá mais apaixonado, é melhor de conversar sobre essas coisas, porque você conversa em tom de piada. Depois você já tá 5, 6 anos no relacionamento, fica muito difícil abrir esse diálogo, fica muito complicado. Então, quando você estiver entrando dentro do relacionamento, você é homem ou mulher, defina os limites daquilo, né? Defina o que é bom, o que é ruim. E aqui agora a gente vem para os problemas que as mulheres têm enfrentado dentro dos relacionamentos cada vez mais e que a gente tem visto aqui, e isso complica demais, né? Porque é muito fácil a gente vir aqui falar como se só as mulheres fossem vilãs e fossem prejudicar a carreira dos homens e tal, mas na verdade, na prática também, agora o número cada vez maior, né? Primeira coisa, as mulheres que abandonam a carreira para cuidar da família. Então, uma coisa muito comum, essa mulher vai ali, ela abandona a carreira dela para cuidar da família, ou ela deixa de crescer no emprego, ou ela sai, faz um afastamento porque tá grávida e etc. E a gente sabe, né, que quando as mulheres tomam essas decisões, elas estão tomando em benefício da família. Tudo muito bom, tudo muito legal. Passou 2 anos de relacionamento, 3 anos de relacionamento, a mulher engravidou, tá ficando em casa, aquela coisa toda, vivendo normal, o bonitão, aos 45 anos, decide comprar uma Harley Davidson e arrumar uma novinha. É o padrão dos relacionamentos aí que a gente tem visto atual. Ou o cara tá com a síndrome da meia-idade, daí fala, porra, vou comprar um carro que abre a capota, um trem quando ele ganhou mais dinheiro. E aí começa todo o problema. A mulher vai se divorciar. Agora, ela não focou na carreira dela, ela tá com filhos pra criar e não fez um bom contrato pré-nupcial. Nesse momento, ela sai muitas vezes com menos patrimônio, se o cara tivesse sido mais esperto, foi lá e fez o contrato pré-nupcial definindo essas regras, menor capacidade de reconstrução financeira e com 2, 3 filhos para criar. Isso aqui é um problema que a gente vê acontecer cada vez mais. Muitas vezes essa mulher já tá numa idade que é mais difícil para constituir um relacionamento novo. Poxa, com muitos filhos, ela já tem essa dificuldade a mais, porque normalmente os homens ficam sem os filhos, né? A mulher fica com a responsabilidade de
cuidar dos filhos e aqui a gente tem um problema. Como é que ela pode se prevenir disso aqui para que isso aqui não aconteça, né? Não é que você não vai cuidar da família, não é isso. É simplesmente fazer um acordo pré-nupcial que defina o que acontece em caso da dissolução dessa união. Vai ter filho, etc. Poxa, procura um advogado. Isso aqui não é coisa de rico não, gente. É um normal, uma proteção normal para você definir, ó, em caso de separação, né, nós estávamos aqui de comum acordo, constituindo a família, tarará, tarará, e eu tenho direito a isso, isso e isso, né? Eu tenho direito à casa, eu tenho direito àquilo. Define o que é. Ah, os caras aqui agora vão ficar bravos. Mas como? Você deixa ali uma mulher, então, que ela larga o emprego para você trabalhar, e aí na hora do divórcio, então, você é o bonitão e fez tudo sozinho. Não faz muito sentido, né? Então é importante ficar nisso aqui. Segundo cenário, muito complicado também para as mulheres aqui e que acaba deteriorando o relacionamento. A mulher normalmente entra num relacionamento e muitas delas acabam decidindo ficar dependentes financeiramente dos maridos aqui, né? Ou do companheiro ou de alguém. E aí, mesmo em casamentos felizes ali, gente, você vai ter atritos, vai ter momento que o casamento não tá legal, que o relacionamento não tá bacana. Quando você perde a sua autonomia, quando você não gera mais nenhuma renda, você sente que você não pode pedir o divórcio, porque não é nem que você teria que diminuir seu padrão de vida, é que você tá fora do mercado há 10 anos, você não tem mais nenhum padrão de vida, não tem como alugar uma casa, não tem como fazer um nada. Você, muitas vezes, um problema que seria passageiro, quando você imagina estar numa prisão que você não tem opção, aquele problema se torna permanente, desenvolve frustração, você fica presa dentro de um relacionamento que não tem saída. Então, eu não recomendo que uma mulher, né, por mais que ela esteja num relacionamento feliz, etc., que ela deixe completamente de estudar, que ela deixe de se aprimorar e etc. Porque se você precisar se recolocar no mercado de trabalho, faz sentido você se recolocar. Então, ainda que você trabalhe só com freela, faça alguma coisa numa terça-feira, numa quarta-feira, é bom ter algum dinheirinho entrando, né? Alguma coisa para que você tenha, veja que aquilo é uma opção sua estar dentro do relacionamento e não uma obrigação. Então, acho que esse é um caminho também que vale muito a pena. Outra coisa é que muitas mulheres, no geral são as mulheres que pedem divórcio, acabam pedindo divórcio no calor da emoção, sem um planejamento. E aí começa o problema. Porque muitas vezes você fala, Raul, mas eu vou ficar adiando um relacionamento, levando com a barriga um relacionamento que já não tá mais dando certo? Sim, tem que ficar. Porque se você pede o divórcio de uma hora para outra, né, sem se planejar e etc., muitas vezes você vai destruir toda a vida financeira do casal, né? Então quem vai pedir o divórcio ali precisa se planejar, nesse caso homens e mulheres, mas as mulheres pedem mais o divórcio. Então, o cara me chifrou, etc. Ó, respira, segura, não significa que você não vai se divorciar, mas se organiza para poder pedir esse divórcio. Arruma a sua vida financeira, consegue um emprego, etc., porque senão você tem risco de passar muita dificuldade até o processo se resolver e etc., né? Ou você não tem uma base familiar para ter um apoio. Então, pensa com a cabeça, não toma as decisões emocionais aqui. É mais comum partir da mulher essas decisões mais emocionais do que dos homens, né? Então, pense nesse cenário, porque o outro lado às vezes vai pensar e você vai ficar com dificuldade. Quarto item que pega muito aqui é a desigualdade na partilha dos bens, né? E aí, cara, você acostumou a estar vendo aquele dinheiro sempre, mas não significa que você está vendo o dinheiro todo. Não significa que os bens estão sendo colocados no seu nome. Então, muitas vezes você contribui com esse trabalho de cuidar os filhos, casa, suporte emocional, etc., mas você não compreende a totalidade daquilo que o seu marido está fazendo com o dinheiro. Se vocês combinaram com o dinheiro do casal em conjunto, né? Se combinou que é separado, tudo bem. Mas se vocês combinaram com o dinheiro do casal em conjunto, não tenha preguiça de compreender o patrimônio da família, não tenha preguiça de entender como o dinheiro está sendo investido, não tenha preguiça de opinar nesse tipo de coisa, porque senão, no final, você vai sair sem o conhecimento total, você vai ser colocado num lugar aí que a gente chama até, hoje em dia tem até nome para isso, né? Então, violência patrimonial. Você pode ser impedida de acessar os documentos, ou que a pessoa consegue esconder o patrimônio, taca tudo em Bitcoin, sei lá o quê, e daí o seu advogado não vai saber das coisas. Muita mulher tem preguiça mesmo de se envolver nessas coisas. Daí, qual que é o resumo, então, de como a mulher pode se proteger dentro de um relacionamento? Ter renda própria, mesmo que pequena, participar ativamente das decisões financeiras, não deixar, meu marido que é bom de conta. Fazer o pacto antinupcial também, é bom para homem e para mulher isso aqui. Manter uma reserva de emergência só sua também, importante. Registrar propriedades e investimentos não só no nome dele, como no seu nome também, porque no divórcio isso faz muita diferença. E considerar fazer um planejamento sucessório e previdenciário aqui para proteger a sua família, independente muitas vezes desse outro patrimônio. É isso aqui que você está falando, é um assunto chato, um assunto que não pega muito. Eu sei, esse vídeo vai ter 10 visualizações agora. No geral, quem vai pesquisar ele vai ser no dia que já tiver dado problema. Se você não tá com problema nenhum, é a hora certa de você fazer esse tipo de coisa. Lá na UVP a gente tem uma aula dedicada somente aos relacionamentos, a forma de constituir isso da maneira correta, né? Ninguém quer antes de se relacionar, mas se você quiser, vai lá, faça a sua análise de perfil, clique no botão, preenche o questionário pra gente. Todas as perguntinhas estão aqui, é bem rapidinho de preencher, não leva minutos aqui e no final você vai conversar com o especialista, vai explicar exatamente a situação que você está atualmente e a gente vai te ajudar a se organizar financeiramente para que você não passe por esse tipo de problema, né? Melhor do que resolver o problema, gente, é nunca ter tido. Então é
é esse o ponto que a gente acredita bastante aqui. Agora, eu vou verificar se os membros aqui do canal fizeram alguma pergunta para a gente poder responder aqui. O Pedro Duda comentou assim: como sempre, ótimo vídeo, Raul, muito obrigado. Porém, senti falta de algumas informações ou extensão do vídeo para embasar esse risco ou possibilidade de queda do Bitcoin. É que o grande ponto, né, é que não precisa você embasar. O próprio gráfico do Bitcoin, ele mostra que toda vez que o Bitcoin passa por uma grande valorização, ele acaba tendo uma correção. E aí você falou, entenda o perfil voltado a B3 do seu canal. Nunca foi voltado a B3, né? O meu canal, ele fala sobre investimentos internacionais, fala sobre orçamento doméstico, fala sobre Bitcoin desde 2019. Então, desde que o canal existe, ele fala sobre Bitcoin, não é esse ponto não. E apesar de ultimamente adotar uma postura mais neutra em relação a tudo, economicamente e politicamente, nunca adotei postura neutra em relação a nada. Eu tenho ativos diferentes porque a diversificação é o que faz sentido. E politicamente eu tenho um viés liberal, como eu já disse para vocês aqui. Mas, por exemplo, esse vídeo pode levar várias pessoas a interpretar que o valor atual do Bitcoin está muito caro. E está. Ele está no pico histórico, mas eu disse que o ativo é cíclico e no longo prazo ele deve ficar maior que isso. Quando você mesmo fala que o ativo é cíclico e que ele, apesar de ser usado em trade por sua volatilidade, também é um ótimo ativo a longo prazo por conta dos protocolos de segurança que rege ele. Mas eu mesmo falei isso no vídeo. Acredito que você poderia, nesse caso, chamar alguém de interesse ou apenas consultar e tentar passar uma análise mais técnica. A análise foi técnica, tendo em vista que passamos por um halving no ano passado. E apesar da subida de interesses, que obviamente reflete no valor do Bitcoin, como você mostrou no vídeo, ele já teve interesses muito mais altos em época de valor a alta porcentagem menor. Não. Normalmente, quando o pico do valor chega, o pico das buscas chegam também. A alta atual dele, na verdade, está sendo em conta de muitas empresas abertas a Bitcoin estarem apostando no bull market do mesmo, onde também tem várias baleias que apostam no bullish. Então, toda vez que a gente está falando que várias pessoas apostam no alta de um ativo, a gente está dizendo que a gente está numa bolha daquele ativo. E tudo indica pela correção de valores, por exemplo, essa semana, onde o ATH foi de 123k, a correção agora está sendo 116k, estava previsto para 114. Então, várias coisas indicam também um bull market. A gente falou sobre isso. Seria bom você explicar esses termos assim como explicamos PL, EBIT nas ações. Então, mas a grande questão é, você quer criar uma coisa técnica para algo que não é técnico. Como assim? O Bitcoin tem uma camada dele totalmente especulativa, né? Olha só, então se a gente for aqui nos 5 dias, daquele dia que eu gravei o vídeo, por exemplo, né, que eu falei que existia uma possibilidade de correção, a gente chegou a ter uma correção de até 5,3% no preço de um ativo. É uma correção muito específica. Então essa correção, ela aconteceu aqui. Pode ser que o Bitcoin vá subir de novo e etc. Pode ser, mas quando a gente olha para as zonas máximas, normalmente o Bitcoin ele sobe caindo como qualquer outro ativo do mundo. Então você tem grandes picos de alta, descida. Grandes picos de alta, descida. O que vocês querem ouvir, no geral, é assim, olha, o Bitcoin nunca mais vai cair. Ele é um ativo que é o melhor ativo do mundo, pode comprar todo o seu dinheiro que não tem risco a qualquer preço. Não é verdade. Então não é porque o canal é voltado a uma coisa ou a outra. É porque isso é inverídico, né? Eu trabalho e tenho bitcoins na minha carteira desde 2012. Eu já mostrei aqui prints mostrando que em 2013 eu já vendia Bitcoin, quando nem esse mercado nem existia, quando as pessoas nem faziam vídeo a respeito disso, né? Contribuir para o crescimento do Bitcoin e conhecimento dele ao grande público, colocando no jornal, nos jornais que eu trabalhei, colocando nos sites que eu trabalhei, em canais de curiosidades e etc. Então, sou um grande entusiasta, o que eu não gosto é de mentira. Então, o grande ponto é que a maior parte das pessoas que são entusiastas do Bitcoin são mentirosos. É esse o ponto, né? Eles querem iludir as pessoas para que elas comprem, gerando uma alta. Então, eu não faço isso. É só isso. Eu sou sensato sempre com relação a isso. Não é porque, é voltado B3. Eu vendo Bitcoin. Eu ganho mais dinheiro no spread do Bitcoin do que eu ganho em ações. Nas ações não tem um spread do tamanho que o Bitcoin tem. O Bitcoin ali você pega, põe numa plataforma, você acrescenta um spread de 2%, as pessoas compram. Pelo amor de Deus. Tem coisa mais fácil do que isso, de ganhar dinheiro? Não tem, né? Se Bitcoin realmente eu acreditasse que isso vai resolver todos os problemas do mundo, eu só falaria de Bitcoin aqui, que é inclusive muita gente faz simplesmente por conta do rebate, por conta do quanto dinheiro dá a fazer isso. E você pega aqui, a alienação é o seguinte, olha, uma pessoa acredita que vai ficar rica. Então você vem aqui e fala assim, olha, só comprar 0,10 bitcoins, compre meu curso, Bitcoin lá, aí você vai lá e vende, em vez de vender para 1.000 pessoas, você vende para 20.000 pessoas, porque o assunto tá no hype. É muito mais fácil, tanto é que a maioria dos meus concorrentes, o que eles fazem é isso, aderir àquilo que tá no hype toda hora. Eles venderam figurinha de macaco, eles venderam Bitcoin, eles venderam Polkadot, eles venderam XRP, eles venderam tudo aquilo que entrou em alta. É simplesmente esse processo. Não, agora é NFT, a onda do verão, agora é o Axie Infinity, que é o jogo que tá dando dinheiro, etc. E se você voltar atrás, todas as vezes eu sempre peço, olha, pode ser legal, a tecnologia é legal, mas não é assim que funciona, não é por aí. E eu tava certo, acredite, em 100% das vezes. Pode voltar, todas as vezes eu tava certo. Então é esse o ponto. Jojo Silveira. Estou pensando em comprar Bitcoin, no caso, né, para reserva em tempos complicados, mas pretendo esperar uma queda. Já havia aprendido essa contigo. Mas, Raul, posso sugerir um vídeo sobre investimentos? Caso o excelentíssimo atual leve adiante o absurdo de desvalorizar nossa moeda e de nos enfiar a goela abaixo o Drex
né, que não é o Drexler, os amigos estão pressionando ele a isso, onde poderíamos tirar proveito, uma vez que a situação em si é péssima, e que teve essa treta meio preocupante, como para o investidor tudo é motivo para comprar ou vender de repente. Então, mas a moeda brasileira ela não é necessariamente dolarizada, né? A gente tem alguns critérios de dólar aqui, mas a nossa economia não é dolarizada, não. Então, o Drex ele é só R$1 a mais, né? Não muda nada. É uma outra moedinha do Estado. Irrelevante, assim, esse tema. Mas eu posso fazer um vídeo, sim. Se essa é uma preferência de vocês, eu posso fazer o vídeo, mas não creio que tenha grandes mudanças, não. Beijo pra vocês e hasta lá amanhã.